Aula 9.2, conteúdo, coordenadas cartesianas. Habilidade, saber marcar os pontos de um plano cartesiano a partir de coordenadas fornecidas. Nós preparamos uma aula com o tema coordenadas cartesianas, tá? Primeiro porque é um tema bastante recorrente em provas de vestibular e em provas do Enem, principalmente, tá? E segundo porque ainda é um assunto que os alunos têm alguma dificuldade. Então nós elegemos aí esse conteúdo para a gente trabalhar nessa aula de hoje, tá? Que é uma revisão aí. E nós vamos aí iniciar com esse vídeo, né? Que mostra aí um avião decolando, tá? Vamos ver o vídeo, em seguida a gente volta para conversar mais um pouquinho, para ver o que tem a ver o vídeo, né, com a matemática do nosso dia a dia. Vamos ao vídeo então. Ok, professor, beleza, o avião decolou, foi embora, mas afinal de contas, o que tem a ver o avião, né, viajar de avião com matemática, principalmente coordenadas cartesianas? Tem tudo a ver, porque os aviões, eles se orientam através de coordenadas cartesianas, ou seja, para que o avião voe com segurança, a torre de comando, né, ela está em contato com o piloto, informando o trajeto que esse avião deve seguir, né? E esse trajeto, ele é traçado através de coordenadas cartesianas. É claro que existem equipamentos modernos, né, que fazem esse cálculo, mas a base do cálculo, né, é a matemática, tá? Então, conforme você vê aí nessa imagem, dificilmente um avião ele vai se chocar no ar com outro avião. É claro que já pode acontecer, ou já aconteceu, não sei, mas se aconteceu foi por descuido, por acidente mesmo, porque os equipamentos de navegação não permitem isso, tá? Você vê nessa imagem aí vários aviões, né, fazendo aí manobras, mas eles não se chocam no ar porque cada um está voando ali no seu ponto, tá? Nessa outra imagem aí do navio, você vê também, ó, como os navios se localizam durante a navegação, né? Uma outra curiosidade, os navios, os barcos aqui do nosso estado, né? Como eles se orientam durante a navegação. Dentro do barco, dentro dos navios, existem lá os equipamentos de bordo, tá? Pode voltar aqui para mim, por favor? Existem os equipamentos de bordo que o comandante do barco ou do navio, né, se orienta por esses equipamentos. Aqui na nossa região é muito comum o comandante, né,
nem usar o equipamento, ele já conhece tanto ali a região, o rio, que ele já vai direto ali no rumo, né? E não se perde, chega lá no destino, né? Agora, os grandes navios, eles utilizam os equipamentos de bordo, né? Para se orientarem. E essa comunicação também utiliza as coordenadas cartesianas, tá certo? Bom, mas o que, afinal de contas, é a coordenada cartesiana? Conforme você vê aí nessa imagem, dentro da matemática, coordenada cartesiana nada mais é do que o eixo x e o eixo y, tá certo? Então, olha só o que diz aí. Para estabelecer uma dessas correspondências bionívocas, né? Essa palavra difícil aí significa duas coisas que têm, né, relação, que formam o sistema cartesiano ortogonal. A interseção dos eixos x e y é o ponto zero, chamado de origem, tá? Do plano cartesiano, ok? Então, olha só, muito importante, nós precisamos saber, tá? E aí vocês já sabem disso, nós estamos aqui só relembrando, mas nunca é demais, né, a gente falar. Plano cartesiano, o eixo x ele é conhecido também como o eixo das abscissas, o eixo y ele é conhecido como o eixo das ordenadas, tá? É importante a gente saber dessas palavras porque aparece lá nas provas, ok? Então, quando ele falar de eixo das abscissas, ele está falando do eixo x. Se ele falar, né, na questão, se for falado lá em eixo das ordenadas, ele está falando do eixo y, beleza? Se ele falar também em origem, origem é exatamente ali o meio, onde as duas retas se interceptam. Então, não esqueça disso, tá? Uma outra definição importante também, conforme nós vemos aí nas imagens, é sobre os quadrantes. A gente precisa saber onde é o primeiro, pode passar a próxima cartela, onde é o primeiro, o segundo e o terceiro quadrante, tá? Então, o primeiro quadrante é esse, né, do nosso lado direito aí, que está em azul, tá? Em seguida vem o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Os eixos x e y chamam-se eixos coordenados e dividem o plano em 4 regiões chamadas de quadrantes, cuja identificação é feita da seguinte forma, tá? Então, uma outra informação aí importante, tá? Que nós não devemos aí esquecer, onde fica a posição de cada quadrante. Por que é importante a gente saber a posição de cada quadrante? Porque, repito, em algumas questões de vestibular e do Enem, né, inclusive na DLI e no segundo exemplo, nós temos questões desse tipo aí, tá? Para resolver a questão, você precisa saber onde fica, né, cada quadrante no plano cartesiano, tá? Na próxima cartela aí, nós temos uma informação sobre paraordenado. Como vimos anteriormente, o paraordenado é formado por dois eixos, x e y, sempre nessa ordem, tá? Primeiro o x, depois vem o y. Você não pode inverter. Mas como o paraordenado irá se relacionar dentro desse plano, né? Como é que ele vai se relacionar? Vamos então entender melhor a definição de paraordenado, ok? Bom, então olha só, eu trouxe aqui dois exemplos, tá? Para nós fazermos aí, e eu quero que você preste bastante atenção nessas duas questões que nós vamos fazer, até para você depois resolver aí a nossa DLI, tá bom? Quero ver todo mundo participando, vamos ficar até o final da aula aí, porque é importante para você essas informações, tá certo? Vamos lá para o primeiro exemplo então. O primeiro exemplo está bem fácil, bem tranquilo, é só para a gente marcar, coloque em 70% para mim essa cartela, por favor. É só para a gente marcar aonde estão os pontos, tá? No plano cartesiano. Redimensiona em 70%. Bom, conforme eu falava para vocês, né? O plano cartesiano ele é dividido aí no eixo x e no eixo y. Muito bem, então vamos lá traçar o eixo x e o eixo y. Então aqui eu tenho o eixo x e está aqui o meu eixo y. Beleza. Bom, aqui é a origem e, pessoal, tudo que está à direita do zero são números positivos, tá certo? E tudo que está à esquerda desse zero, no eixo x, são números negativos. Tudo que está acima do eixo y são números positivos.
E tudo que está abaixo do eixo Y, abaixo do zero, né, no eixo Y, são números negativos. Lembra que eu falei para você que o par ordenado, o primeiro elemento sempre é o x e o segundo sempre é o y, tá? Então, olha só, nesse primeiro ponto, ponto A, quem é o valor de x, então? Opa, está aqui o valor de x, é 3. 3 positivo. Então, você vem aqui, ó, 1, 2, 3. Então, aqui está o nosso 3. Beleza. O próximo elemento do par ordenado é o 2. E 2 positivo, né? Então, você já sabe que esse 2 é o y. Então, falei para você que tudo que está acima do zero são números positivos. Então, o 2 ele está localizado exatamente aqui. E aí você marca esse ponto. Vou até colocar o ponto aqui em preto. Aqui está o ponto A. Muito bem. Vamos ver agora o próximo ponto, que é o ponto B. O ponto B, quem é o valor de x, hein? Menos 1. Onde é que está o menos 1? Menos 1, ele está bem aqui, ó. Né? Ou seja, ele está à esquerda do zero, portanto, nessa região. E o y é o meu 4. O 4 está aqui. Ó. E aí você agora marca o ponto novamente. Esse aqui é o ponto B. Professor, já sei disso, professor, é muito fácil isso daí. Parabéns para você então. Mas existem alunos que ainda não sabem ou têm alguma dúvida, tá? Por isso que nós preparamos aí essa aula especialmente para você. Bom, no ponto C, nós temos agora o x menos 2, então ele está próximo aqui do menos 1. Vou colocar bem aqui, menos 2, tá? E o y menos 3, o menos 3 ele já vai estar aqui para baixo, ó. 1, 2, 3, menos 3, tá? Então, olha só, vai ficar, deixa eu tirar esse menos 2 daqui, para não atrapalhar o ponto. Então, vamos lá, menos 2 aqui, com menos 3. É claro que se você fizer no seu caderno, com uma régua, né, vai ficar bem melhor do que esse desenho aí do professor. Bom, vamos agora para o último ponto, que é o ponto D. Tá? No ponto D agora, o ponto D, o valor de x agora é 2, ó. Então 2 está aqui ele. E o y menos 1. Está aqui ele então. Então vamos lá. Então aqui está o teu ponto D. Ponto D. Ok? Bom, tá aí então os 4 pontos marcados, tá? Vou deixar um pouquinho para você olhar. Tá aí os 4 pontos marcados no nosso plano cartesiano, tá? Isso daí é a base da geometria analítica, tá? Pode voltar aqui comigo. Isso daí é a base da geometria analítica, é o beabá da geometria analítica que a gente tem que saber bastante, tá? Porque a partir dessa base aí, nós vamos responder exercícios um pouco mais complicados, tá? Exercícios com um grau de dificuldade aí maior, tá certo? Vamos lá então para a próxima cartela para a gente ver o nosso segundo exemplo aí, tá? No segundo exemplo, ele fala, né, sobre os quadrantes, né? O que é um... Para a gente identificar aí a definição de quadrante, ele diz o seguinte: em um plano cartesiano, em qual quadrante os pontos têm? Aí ele pergunta, abscissa positiva. O que é abscissa, hein, pessoal? Abscissa nós já sabemos que é o eixo X, não é verdade? Na letra B, ordenada negativa. Olha aí. Letra C, abscissa negativa e ordenada positiva. Letra D, abscissa positiva e ordenada negativa. Professor, o que é para fazer aí, professor? Calma. Vamos lá. Primeiramente,
Vamos lá marcar, construir o nosso plano cartesiano, tá? Vamos construir o nosso plano cartesiano aqui e analisar com calma, tá? Cada informação dessa daí. Lembra que eu falei para você no início da aula sobre os quadrantes, né? O que é um quadrante? Onde fica o primeiro quadrante, onde fica o segundo quadrante e tal, né? Aumenta a espessura desse pincel, por favor. Já está no máximo aí, né? Tá bom, vamos assim mesmo. Dá um delete aí para mim. Delete. Obrigado. Vamos lá. Então aqui está o nosso eixo Y, eixo X, X, Y. Lembra que eu falei para você no início da aula a posição de cada quadrante, né? E nós sabemos também que tudo que está à direita do zero são números positivos, né? Então significa o seguinte, ó, que o nosso primeiro par ordenado aqui, tá? O valor desse x tem que ser positivo ou tem que ser negativo? O que você acha? Professor, eu acho que é positivo. Eu acho que você está certo. Realmente é positivo, né? Por quê? Ora, porque num par ordenado, o primeiro elemento sempre é o x, o segundo elemento, perdão, sempre será o y. Bom, então, nesse primeiro quadrante aqui, ó, o valor de x é positivo. Por quê? Porque tudo que está à direita do zero é positivo. E o y é positivo ou é negativo? O que você acha? Se o primeiro quadrante é nessa região aqui, né, significa o quê? Que todo mundo que está acima do zero também é positivo, ok? Então está aí o nosso primeiro par ordenado. Nesse par ordenado, os dois números que deveriam estar aqui, todos os dois seriam números positivos, ok? Bom, vamos agora analisar o segundo quadrante. No segundo quadrante, e aí você já sabe, né, que o primeiro elemento sempre é o x e o segundo sempre é o y. Né? O par ordenado aí. Bom, no caso do x, esse x agora, ele é positivo ou ele é negativo? Professor, é negativo, porque tudo que está à esquerda do zero é negativo. Então, o número que viesse a ter aqui, né, no lugar desse x, teria que ser um número negativo também. A mesma coisa é o y. Então, o y tem que ser positivo ou ele tem que ser negativo? Nesse caso aqui, ele tem que ser positivo, porque todo mundo que está acima do zero, né, são números positivos. Vamos agora para o terceiro quadrante. Como é que vai ficar esse par ordenado aí do terceiro quadrante? O valor de x, agora, o valor de x é positivo ou negativo? Negativo, porque ele ainda está à esquerda do zero. E o valor de y? O valor de y agora vai ser negativo. Tá? E agora, o último quadrante, o valor de x vai ser positivo, né? Nós estamos no quarto quadrante, o valor de x vai ser positivo, porque todo mundo que está para esse lado aqui é positivo. E o valor de y vai ser negativo, ó, porque todo mundo que está abaixo de y é negativo. Tá, professor, beleza, ok. Mas e aí a resposta? Qual é a resposta para as alternativas? Então vamos lá. Em um plano cartesiano, em qual quadrante os pontos têm? Vamos lá. Abscissa positiva. Quem é a abscissa? A abscissa é o eixo x. Então vamos olhar quem tem abscissa positiva. Opa! É o primeiro quadrante, ó. Primeiro quadrante, todo ele, né, tem lá a abscissa positiva. Ok? Então, o primeiro e o segundo também, ó.
A abscissa positiva aqui, que é o x, né? A abscissa positiva aqui também. Então, o primeiro e o quarto. Vou colocar aqui. O primeiro e quarto quadrante tem abscissa positiva. Primeiro e o quarto. Ok. Ordenada negativa. Ordenada é o y, tá? Ordenada negativa. Então, quem é negativo aqui do y? Esse aqui, ó. E esse aqui também, ó. Então, o terceiro e o quarto tem ordenada negativa, né? Então, terceiro e quarto quadrante. Beleza? Letra C. Abscissa negativa, ou seja, x negativo, né? E ordenada positiva. Então, vamos lá. X negativo. Cadê o x negativo? Tem um aqui. Só que ele quer também o y positivo. Y positivo. Tá aqui o cara, ó. Então, segundo quadrante apenas. E a letra B, abscissa positiva, ou seja, x positivo, né? E ordenada negativo. X positivo e ordenada negativa, é esse aqui. Quarto quadrante. Tá? Então tá aí, ó. Essa questão aí é uma questão de prova que eu retirei de uma questão de vestibular, tá? É claro que a continuação dela eu não coloquei, a continuação da resposta, né? Mas tinha lá uma continuação para você responder. Então percebam ali que tudo foi conceito, né? Começou ali marcando onde era o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, né? Para você responder uma questão dessa, você precisa exatamente saber onde está cada quadrante, porque se você não souber, né, dessas manhas aí, onde é o x, onde é o y, quem é positivo, quem é negativo, você não consegue resolver uma questão dessa daí, tá certo? Bom, agora é com vocês, viu? Eu vou deixar uma interatividade aí, um exercício, e daqui a pouco a gente volta para interagir um pouquinho e para corrigir. Vamos lá! Facinho, tá? As retas R e S são, respectivamente, a reta R essa vermelha, né? E a S essa azul aí, são, respectivamente, a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrantes, e do segundo e do quarto quadrantes. Escreva as coordenadas dos pontos, né? Aí você tem todos os pontos aí. Então, qual é a coordenada do ponto A? Ou seja, quem é o valor de x do ponto A, quem é o valor de y do ponto A, quem é o valor de x do ponto B, quem é o valor de y do ponto B, e assim por diante, tá? Vamos lá fazer essa atividade, em seguida a gente volta aí para a correção. Até já. Bom, então vamos lá para o quadro, para a gente fazer a correção, né, para conferir aí. Bom, então a primeira coisa que nós temos que fazer, né, é identificar aí, né, cada ponto dentro desse quadrante. Então, dá para diminuir mais um pouquinho, por favor? Bota 70. Aí, obrigado. Vamos lá. Então, aqui está o nosso par ordenado. Tá? Aliás, a gente nem precisa montar o plano cartesiano. Vamos usar logo, né, as informações daí do próprio gráfico, né? Então, o ponto A, por exemplo. No ponto A, para quem ainda tem alguma dúvida, eu vou até escrever aqui, se é que tem, não é? No ponto A, você já sabe que o primeiro elemento, né, é o x e o segundo elemento é o y. Então, vamos verificar o nosso ponto A. Nosso ponto A é esse daqui. Quanto é o valor de x? Olha onde está aqui o valor de x, ó, menos 2. Então, você vem aqui, menos 2. Muito bem. Agora, o segundo elemento do nosso par ordenado é o y. Aí, você vai lá no gráfico e verifica qual é o valor de y do ponto A. Tá? Nós estamos analisando o ponto A. Então, o valor de y do ponto A
menos 2. Então, o ponto A, o resultado do par ordenado, né? Dos pares ordenados, é menos 2 e menos 2. Muito bem. Vamos agora verificar o ponto B. O ponto B, agora, cadê o ponto B? Cadê o ponto B? Está aqui. O ponto B, quem é o valor de x? Olha ele aqui, 1. E o valor de y? Y do ponto B, está aqui ele, 1. 1 também. Professor, mas tem um sinalzinho de menos aí na frente do 1. Opa, mas esse sinalzinho de menos aí, tá? Ele é da linha pontilhada, né? Mas como você já sabe que tudo que está acima do zero é positivo, então esse 1 ele não poderia ter esse sinal, né? Ficou esse sinal aí porque, né, questão mesmo, né, gráfica aí. Mas o valor é 1 positivo. Então, ponto B ficou 1 e 1. Muito bem, vamos lá para o ponto C agora. No ponto C, cadê o ponto C? Está aqui ele. No ponto C, o valor de x é 3. Então, 3. O valor de y é 3 também, ó. Tá? Então, ponto C, 3 e 3. Vamos agora para o ponto D de dado. O ponto D, cadê o ponto D? Cadê o ponto D? Está aqui ele. O valor de x é menos 1. E o valor de y é 1 também, ó. Então, menos 1 e 1. Está faltando o ponto E e o ponto F. Vamos atrás do ponto E, então. No ponto E, está aqui ele. O valor de x é igual a 1. O valor de y, menos 1. Está aqui o ponto E. O valor de x é 1. O valor de menos y, ou melhor, o valor de y, né? Menos 1. Bom, último ponto, ponto F. Está aqui o caboclo, ó. X igual a 2. Y menos 2 agora. 2 e menos 2. Ponto F, 2 e menos 2. Tá certo? Vou deixar um pouquinho aí para quem quiser anotar alguma coisa. Tá certo? Então não tem segredo. Aí é você saber onde está localizado cada coordenada, né? Você tem lá o ponto. Aí, a partir desse ponto, você verifica quem é o valor de x, né? Se o valor estiver à direita do zero, no eixo x, né, o valor é positivo. Se estiver à esquerda do zero, o valor é negativo, tá? E por aí vai. Tá certo? Então, tá aí. 2 exemplos, tá? Pra gente demonstrar, né, nessa segunda etapa da aula da professora Sila. A professora Sila vai voltar aí na terça-feira com vocês, tá? Dando continuidade aí à língua portuguesa. E aí, quando for dia 8, é isso, professora? Quando for dia 10, eu e a professora Maristela estaremos aqui novamente, tá? Para continuar aí o nosso Saber Mais 2, ok? Mas antes de nós encerrarmos, tá? Vamos lá voltar com a professora Maristela para a gente fazer aí o encerramento da nossa aula. Vamos lá. Então, foi uma experiência muito agradável, essa primeira aula que nós estamos tendo contato com vocês. Foi muito bom falar sobre tema com vocês hoje. E na próxima semana, dia 10, nós estaremos novamente juntos para compartilharmos aí um pouco de conhecimento e saber também de vocês o que vocês estão compreendendo nessa preparação para o Enem e para todas as avaliações externas que vocês certamente participarão na vida de vocês, não é, professor? Exatamente, professora. Já estamos encerrando. Isso. Esse momento, né, é importante que você participe, né, dessas aulas, porque é um momento que você vai ter ali de revisar alguns conteúdos, tá? Então a gente pede que você participe mesmo. Nós vimos ainda agora há pouco, né, professora? A sala lá de Amundá, os alunos todos lá estudando. Repleta, né, de alunos. Parabéns novamente. Isso. Eu mandei uma mensagem
parabenizando e incentivando e valorizando vocês, porque hoje é uma sexta-feira e é importante saber o que é um momento da nossa vida, nessa construção desse conhecimento. O que é prioridade na nossa vida nessa etapa em que vocês estão se preparando, não só para o Enem, mas também para o mercado de trabalho também, não é? Exatamente. Então, dia 10, tá? O nosso próximo encontro, nós estaremos aqui com novos assuntos, tá? Aguardando vocês. Ok. Tenham todos uma boa noite, um excelente final de semana. Curtam todos suas famílias. Segunda-feira também. E aí, na terça-feira, professora Sila e professor Júnior estão de volta, ok? Até lá. Até lá. Tchau, tchau.